Vamos acompanhar aí, gente, a coletiva do Jair Ventura, beleza? TV Vitória. Se puder, deixa o like no vídeo, por favor. Pelo canal, viu? Não é nem pelo que você vai escutar do Jair Ventura, não. Que deu até risada no final, né? Agora começar a coletiva de imprensa com o professor Jair Ventura, após a final do Campeonato Baiano entre Bahia e Vitória. Boa noite, professor. Caio Ramos, Panorama Rubro-Negro. Professor, primeiro tempo muito bom do Vitória, conseguiu neutralizar o tricolor, conseguiu abrir o placar e criou até outras oportunidades para ampliar. Chegou no segundo tempo, o time acabou caindo de rendimento. O que aconteceu? Me dá a leitura do jogo, por favor, professor. Boa noite. Primeiramente, parabenizar a arbitragem do Wilton. A gente é sempre tão crítico com as arbitragens, né? E quando a gente perde, a gente sempre está buscando algum senão por causa da derrota. E a arbitragem fez um jogo muito bom. Não só eles, bandeira com a bandeira. Enfim, a arbitragem toda soube levar o jogo. Eu acho que o clássico é sempre meio truncado, um jogo mais disputado. E esse, com certeza, quem viu um grande jogo. Lógico que nós, do Vitória, não estamos felizes pelo resultado, mas com certeza quem viu em casa viu um grande jogo, da bola rolando, duas equipes buscando o gol a todo momento. Nós terminamos o jogo com mais posse de bola do que o nosso adversário, um primeiro tempo muito superior, na minha opinião. Terminando o primeiro tempo, a gente poderia ter liquidado praticamente a partida, já que o Arcanjo não fez nenhuma defesa no primeiro tempo. Cabeçada do Kaiser, sozinho, o chute do Ramon, enfim, chances, criamos a gente bem confortável no jogo, parecia tudo encaminhar. Óbvio que chega o primeiro e o segundo tempo. Em nenhum momento houve aquela máxima do futebol, né? Lá botou a bunda lá atrás, sentou no resultado, não. A estratégia foi a mesma, tanto que a gente mantém os mesmos jogadores, né? Não enchemos o time de zagueiro, tiramos atacante, aquela coisa que fala que chamou o time para... Aquela coisa que quando a gente perde, o responsável é o time que perdeu. Mas nós tínhamos um Bahia. Nós tínhamos um Bahia jogando em casa, que voltou muito forte. A gente já esperava eles assim no primeiro tempo, mas não foi. A gente teve o controle total do primeiro tempo e eles tiveram o controle do segundo tempo, essa é a grande verdade. Mas óbvio que em nenhum momento, não recuou muito o time, sei lá, não chamou eles para o seu campo. Aquela coisa que a gente tem que arrumar um motivo para a derrota, né? Meus jogadores estão aí, vocês devem ter entrevistado eles. A gente manteve a mesma equipe que, para mim, meu presidente está aqui, eu posso falar, foi o melhor primeiro tempo nosso desde que eu cheguei, né? Principalmente por estar jogando fora. A gente fez um grande jogo contra o Flamengo, mas esse primeiro tempo foi o melhor. A gente não conseguiu dar sequência no primeiro tempo, essa é a grande verdade. E aí entra a efetividade. As duas equipes chutaram 4 vezes no gol, e a mais efetiva fez 2, a gente fez 1 e a gente sai com a derrota. Mas agora já pensaram no próximo jogo, temos aqui o mesmo desafio, né? Uma equipe muito qualificada, investimento muito alto, a gente sabe da dificuldade de jogar aqui. Vai ser a mesma coisa, mas temos o Brasileiro, temos a Copa do Nordeste e temos também a Copa do Brasil. Vamos olhar para frente, lamber as feridas, lógico que a gente queria sair daqui com o título, jogamos para isso, né? Em nenhum momento o time se acovardou, o time veio para não jogar, tanto que o primeiro tempo nós fomos melhores, tanto que a gente tem o mesmo número de chances no gol do que o nosso adversário e até mais posse de bola, mas já passou, né? Então espero que o discurso possa ser diferente. Não adianta, eu falei do Flamengo, jogar bem e não ganhar, né? Troféu de jogar bem não adianta, a gente hoje não sai daqui campeão, mas sai ciente que a gente tem uma boa equipe também e que a gente possa fazer grandes jogos e agora pensar nas outras 3 competições que a gente tem. Jair, boa noite, Gabriel Galindo aqui do canal do Dinâmico. Você acabou de explicar na sua resposta anterior que a estratégia foi mantida no intervalo, mas a que se deve a não execução dessa estratégia no segundo tempo? A que você atribui tática, anímico? Qual foi o motivo dos jogadores não terem executado o que fizeram no primeiro tempo e que culminou nesse resultado? A postura diferente do rival. Foi nada sobre a gente, foi sobre o nosso adversário. O adversário voltou melhor do que ele veio no primeiro tempo e conseguiu a virada. Bom, Jair, você até já explicou isso, mas é bom te colocar de novo. Vitória fez um excelente primeiro tempo, todos os nossos comentaristas, torcida, dizendo que Vitória está dominando o Bahia e fez realmente um partidaço no primeiro tempo, mas no segundo tempo foi a força do adversário.
ou faltou um pouco mais ali ao nosso Leão para conseguir um resultado? Força do adversário. Temos que dar mérito ao nosso adversário, né? Duas mexidas ali que foram muito bem. O Eric e o Kiki entraram muito bem, nos deram muita dificuldade. Então, em nenhum momento foi pedido nosso de abdicar do jogo, até porque 1-0, faltava ainda 45 minutos. Volto a repetir, a gente veio com o mesmo time, com a mesma estratégia, tentando ter a mesma postura, mas tivemos um adversário que acabou, né, fazendo um segundo tempo muito bom, assim quando a gente fez um primeiro tempo muito bom. Você acha que o Rogério Ceni abdicou do primeiro tempo? Bom, vamos deixar o Vitória jogar e depois a gente joga o segundo tempo. Deixa eles fazer 1-0. Não. Ele deve ter sido, ele vai ser questionado sobre por que a gente foi melhor e eles foram mais efetivos no segundo tempo e ganharam. Esse é o jogo. Eu acho que a leitura é essa, né? Quem quiser discordar, acho que viu outro jogo, mas a gente perdeu. Essa foi a leitura do jogo. Um tempo para cada lado e quem foi mais efetivo no segundo tempo ganhou o jogo. Simples assim. Acho que eu vou estar sempre falando a verdade, né? Se o adversário foi melhor 90, eu vou falar que foi melhor 90. Se eu jogar mal e ganhar, eu vou falar que a gente foi efetivo e eu não posso mentir, mas essa é a minha leitura. Jair, boa noite, Eduardo Serra, canal Rubro Negro TV. Como você falou, né? Lamber as feridas, porque quarta-feira já tem um novo Bavi, só aqui pelo Campeonato Brasileiro. Eu quero te perguntar o seguinte, o Bavi de quarta pelo Brasileiro te dá uma ligeira tranquilidade em saber que alguns jogadores que não atuaram hoje vão provavelmente estar disponíveis, como o Kaique Gonçalves. E eu queria também que você falasse sobre o jogo do Edenilson, né? É um jogo muito seguro, né, no primeiro tempo. Ele fez um pouco aquela função que você exige do Kaique Gonçalves, se tornar o primeiro volante, depois voltar a baixar a terceiro zagueiro. Eu quero saber de você também se te dá uma pulguinha atrás da orelha em saber que o Edenilson também está indo bem de acordo com o que você propôs. Olha, excelente leitura. A gente não veio com o Edenilson de zagueiro, né? A gente veio com ele como primeiro volante, como a gente faz com o Kaique. A gente mudou a estrutura. E ele teve muito pouco tempo para fazer isso, né? O Kaique já estava mais habituado, mas acho que era uma cobrança dos trabalhos anteriores, antes da gente chegar, de usar a base. E a gente, por onde eu passei, eu falei isso algumas vezes, a gente lança jovens, bota para jogar. Eu joguei uma Libertadores com o Matheus Fernandes, titular 17 anos. Então, se a gente entender que ele está melhor do que os outros, ele vai jogar, né? Fez a final, né? A primeira final dele. Segura, né? Não foi abaixo, foi um jogo regular, muito bom para um menino de 20 e poucos anos, né? 21 anos, acho, 21 anos. Então, fico feliz que a gente ganhe mais um atleta, com certeza é uma joia nossa, a gente tem outros atletas também, né? Então, eu vou estar sempre olhando para a base, e se nós entendemos que tem que ser titular, não vai ser por causa da idade, né? Quem for melhor. Então, a gente ganha mais uma opção, sim. Agora, para outras opções, na verdade, a gente tem o Kaká, que pode estrear, né, que a gente pediu, né, que pudesse mudar para o ano que vem o Campeonato Baiano, as inscrições dos próximos atletas, e alguns atletas, uns atletas muito importantes, né, como o Dudu, como o Renzo, que ficou fora. A gente trouxe mais um atacante que acabou não ficando em forma no tempo suficiente que a gente esperava, né, e a gente precisou desse camisa 9 hoje, mas usamos, né? O Oswaldo entrou bem, o Fábio entrou bem, né? Jogadores experientes como o Marinho também entrou bem, enfim. E a gente vai usando as nossas armas, nossas forças, assim como a equipe deles, jogadores entraram bem, nós entramos bem também, mas a gente não teve a efetividade do nosso adversário e eles conseguem vencer a partida. Jair, boa noite. Thiago Luiz do Canto Rubro Negro. Eu queria saber de você por que uma certa insistência de bolas longas no segundo tempo, e a gente comentou na última coletiva que o aspecto mental do Vitória teria que ser fundamental no jogo de hoje. Faltou um pouco desse aspecto no segundo tempo, quando 20 minutos o Bahia já tinha 2-1, e essa parte mental foi também fundamental para uma falta de reação da equipe do Vitória? Acho uma imposição muito grande do nosso adversário. A gente teve dificuldade de ter a bola como a gente teve, apesar de ter terminado com mais posse. E essa situação das bolas longas é final de jogo, começa já a botar a bola lá na área. Acho que todas as equipes do mundo perdendo fazem isso dificilmente. Eu vi um jogo Barcelona e Chelsea ainda tem alguns anos, que o Barcelona insistiu no mesmo modelo de jogo dele, perdendo para o Chelsea com um jogador a menos. Acho que o Drogba virou lateral esquerdo. Vocês lembram desse jogo aí? E continuou na mesma coisa, mas provavelmente a equipe que estiver perdendo vai botar essa bola dentro da área. O Arcanjo foi para a área. É uma situação de estar perdendo uma final, um jogo decisivo. A gente ser mais coração ali do que ter um pouco mais de organização. De repente, se tivesse um jogo equilibrado, empatado, a gente teria menos chutão, um pouco mais da posse. Mas aquilo é a vontade
de vencer, acaba exagerando um pouquinho nessas bolas longas. Jair, boa noite. Guma Guedes, aqui do Panorama Rubro-Negro. Você falou da questão do Bahia, né? Do adversário buscar o jogo no segundo tempo, o que já era previsto, né? O Vitória dominou o primeiro tempo, saiu na frente do marcador, então o Bahia jogando em casa, diante da sua torcida, era normal que isso acontecesse. Mas o que é que, na sua cabeça ali, poderia ter sido feito para evitar a virada e que o Vitória pudesse ter saído daqui com um resultado diferente? Tirar o grande orçamento que o Bahia tem, o poder de banco de mexidas que ele tem, né, para de repente os caras que entraram não mudar tanto o jogo. Aí, igualar um pouquinho. Aí seria, de repente, a gente estaria numa tranquilidade maior. Ia facilitar um pouquinho da nossa vida. Ô, Jair, já que você tocou nesse assunto aí de facilitar em relação a orçamento e jogadores, você fala que Kaiser já fez a função do 9, Fábio fez a função do 9, mas não são 9. Você quebrou o braço agora. O outro, o Renzo, vai saber se vai jogar quarta-feira. Já que o presidente está aqui do lado, já tem conversa para poder trazer esse 9. Sei que você vai dizer, Flamengo tem dinheiro para contratar, Palmeiras tem dinheiro para contratar. Bahia também tem. Bahia tem contratar. Pois é, Bahia tem, mas a gente precisa também olhar para a gente. Sim, e a gente olhou para a gente. A gente trouxe o Pedro, a gente tem o Renzo, só que os dois quebraram. É o planejamento errado do Vitória ou eles foram pro DM? A gente não imaginou. O Fábio está aqui, ele me deu 3 camisa 9, só que 2 estão no DM. Não foi que a gente não buscou, a gente buscou o 9, a gente trouxe o Pedro, a gente tem o Renzo. Então não foi falta de planejamento, a gente planejou. A gente... Oi? Não, já tem, a gente tem 3 9, só que machucaram, cara. Entendeu? Se a gente tem o Pedro, se a gente tem o Renzo, a gente tem. Não é que a gente não sabia que a gente precisava, a gente sabe, tanto que nós trouxemos, só que os caras machucaram. Qual a parcela de culpa do departamento de futebol, do Fábio, minha, se a gente trouxe os caras machucaram? Que a gente perdeu o Dudu machucado, perdeu o Renzo machucado, se o Pedro machucou. É igual se o William José tivesse machucado, o Everaldo tivesse machucado e o menino lá, o Del, tivesse machucado, eles iam trazer mais. Não tem mais, até porque fechou a janela, a inscrição não ia dar. Só que nós temos 3 camisa 9, só que 2 estão machucados. Não estou aqui chorando, não, porque a gente tem. Só que os caras machucaram. Entendeu? Essa é a diferença. A gente tem. Nós temos até 3. Estamos servidos, mas eles não estão à disposição. Jair, boa noite. Hoje foi um Bavi de torcida única, como todo mundo sabe. Você acredita que a falta da torcida rubro-negra fez falta para os jogadores, principalmente no segundo tempo? Com certeza. A gente, junto com a nossa torcida, todos sabem a força da nossa torcida, fizeram uma festa linda, nos buscaram no ônibus, né, no Barradão nem se fala, com certeza. O Fábio brigou muito para que tivesse a torcida mista, né? A polícia fez um trabalho tranquilo, a gente chegou no estádio tranquilamente. É uma coisa para repensar também, eu não estou aqui para mudar nada, mas só respondendo a sua pergunta, óbvio que a nossa torcida vai fazer falta sempre que nós estiver do nosso lado. Boa noite, Jair. O Gaúcho, Bahia Notícias. Você citou os jogadores do Vitória que estão no DM, inclusive o Dudu. Eu queria saber se você poderia atualizar um pouco como está a situação dele. Ele estava para fazer exame, né, e tal. E eu queria que você falasse também um pouco dessas substituições, né? Como é que você avalia seu elenco hoje dentro desses lesionados? Mas hoje você fez 4 substituições depois do 2-1, né? Como é que você avalia esse elenco do Vitória, esse poder de mudar o jogo? Cara, o nosso elenco, com certeza, vocês não fazem ideia o esforço que o Fábio faz para ter o elenco que a gente tem, financeiramente. A gente está sempre no limite, mas ele nunca deixa de perguntar, de buscar, de ter a vontade de trazer. Não é porque ele está aqui, vocês sabem, eu sempre falo isso, ele escuta todas as minhas coletivas. E eu nunca estou aqui para reclamar. Eu não estou aqui para reclamar, estou satisfeito demais. Só que a gente faz comparativos com o clipe, vocês ficam brincando, né? O negócio do Flamengo e Palmeiras, do nosso adversário de hoje, só que os caras têm uma realidade financeira. Não adianta sair cobrar o Fábio. Pô, tem que entregar jogador para eles. Mas não, a gente faz o dentro do que a gente pode. E dentro do que eu posso, eu estou muito satisfeito. Estou muito satisfeito com o que eu tenho, estou muito satisfeito com o primeiro tempo que a gente fez, mas temos que buscar essa regularidade para que a gente possa sair daqui com a vitória na quarta-feira. Quarta-feira já tem esse mesmo adversário, então não adianta vir aqui ficar falando de investimento, blá, 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 blá. A gente tem que ganhar o jogo com a força que a gente tem, com a organização que a gente tem, com o nosso modelo de jogo, lançando jovens, né? E que a gente possa se fazer diferente e possa conseguir a vitória nessa quarta-feira. Sem previsão de volta. Preocupante demais, infelizmente.
Nada. Jair, eu não peguei o início da coletiva, né? Mas eu não sei se alguém perguntou sobre isso. Quarta-feira você ganha mais 3 opções. Diego Tárzia, você ganha o jogador Anderson Pato e você ganha o jogador Kaká. Como é que você já pensa armar esse time? Esses já podem servir até de alguma arma secreta aí para o jogo de quarta? Se a arma secreta eu não posso entregar, né? Se é secreta eu não posso entregar. Então, são 3 jogadores, espero que os 3 possam estar à disposição. E sobre o secreto, vamos manter secreto. Entrevista coletiva com o professor Jair Ventura, finalizada. Tchau, gente. Valeu, gente. Deixa aqui seu comentário. 6 da manhã, teu café com o Leão. Detonei tudo, meu irmão.